Boa noite, pessoal. Hoje eu conversei com uma mãe, foi uma conversa muito interessante a respeito de algumas orientações e eu gostaria de compartilhar parte dessas informações com você porque vai ajudar não só no processo de leitura desse livro, na competição e no resultado, eu tô falando, como também pode ajudar no processo de desenvolvimento geral da sua criança ao longo da vida, para muito além do processo escolar, tá? Quando você vai ler um texto, muitas vezes a gente desconhece algumas palavras, a gente pode ter nunca visto, pode aquilo parecer assim, parece difícil ou não me é familiar. E isso é muito bom, sabe por quê? Se você sempre se relacionar com coisas que você já conhece, você vai crescer? Não. Então, todo desafio, pequeno desafio, grande ou médio, é maravilhoso para o seu próprio crescimento. Só que, quando você vê uma palavra diferente, se você ficar parando toda hora no texto para você procurar o significado na internet ou no dicionário, o que vai acontecer? Você vai perder o prazer de ler. Você vai perder até o raciocínio que você estava fazendo em relação ao que está acontecendo na história. E isso é o mais importante. Então, o que eu sugiro enquanto método de leitura para vocês? Leia uma página inteirinha, mesmo que tenha palavras que você não conheça, e depois dessa leitura, você com certeza vai começar a entender o significado de algumas dessas palavras, mesmo sem ter procurado nem no dicionário comum, no formato físico de livro, nem na internet, tá? Eu digo isso com toda a propriedade, porque eu sempre fiz assim com a Yara. Dá para contar nos dedos as palavras que eu traduzi até hoje para ela, e ela internalizou de uma forma assim muito maravilhosa um amplo vocabulário que veio da literatura. Então, não traduzir dá certo. Mas é claro que você deve fazer o quê? Pegar uma canetinha após essa leitura de uma página, você pega a canetinha das palavras que você não entendeu, você grifa elas, isso é um excelente exercício. Depois você busca. E mais que isso, se você entender durante essa leitura que essa palavra não compreendida pode ser um objeto do qual o livro está falando, você vai no Google, digita o nome dessa palavra e você vai na aba Imagens. Por exemplo, no nosso livro tem uma palavra bem convencional do Natal que chama azevinho, tá? Se você ler lá o texto, você vai entender que está falando de uma planta, né? Só que aí a gente não sabe que planta é essa. Contudo, se você for lá no Google e digitar azevinho, em vez de ficar lendo o que significa e tal, você for na aba Imagens, você vai ver algo que você já conhece, que é isso aqui, ó. Não sei se dá para ver, tá vendo? Que é aquela planta típica do Natal, que decora guirlanda, que decora árvore de Natal, tá? Então, isso aqui é um azevinho. Às vezes, a gente fica melhor a gente internalizar, quer dizer, absorver o significado de uma coisa olhando a imagem, ao invés de ficar procurando no dicionário, porque isso aí pode ser cansativo também, tá bom? Não tô desestimulando a procura, tá? Tem que procurar sim. Quanto mais você pesquisar, não é melhor para mim, é melhor para você, né? Você que vai crescer com tudo isso. Quanto mais você se dedicar, melhor. Mas eu tô te mostrando um meio mais fácil da leitura, ainda mais interessante para você e de você crescer mais com isso. Então, em resumo, nessa jornada, entendo sua preocupação. Desculpa. Então, em resumo, leia uma página inteira sozinho, vai grifando as palavras que você não conhece, escolhe uma cor, elege uma cor de marcador de texto para isso, porque daí toda vez que você bater o olho naquilo, você vai falar assim, o que tá grifado em amarelo é a palavra que eu não sei, mas agora eu já sei, né? Então você vai grifando, sem se preocupar muito em procurar a tradução num dicionário qualquer. Ao final, você já vai entender o significado de algumas palavras que você não sabia, e depois desse processo, você procura as palavras ou no dicionário convencional ou na internet, ou se você entender que é um objeto, você procura no Google Imagens, como eu falei agora, tá bom? E quando você não fica parando de ler a cada 3 linhas, 4 linhas, né? O que acontece? Você não perde o ritmo do texto, principalmente se você está lendo em voz alta, né? Se você está lendo para alguém ou está lendo para você mesmo em voz alta. Então,
você tá tendo uma linha de raciocínio, às vezes falando com entonação na parte mais importante e tal. E se você quebrar aquilo, você perde toda a ambientação que o teu próprio cérebro tá fazendo em relação à história. Então tenta fazer dessa forma e depois me conta se deu certo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. 24 horas, tá? Vocês sabem que tem muitos alunos que me mandam, ai, tia, eu não entendi tal parte. Eu explico o capítulo inteirinho, tudo, né, de cabo a rabo. Então eu tô aqui também para o atendimento individual. E seria muito interessante que vocês também mandassem perguntas aqui dentro do grupo e que não só eu respondesse, mas que outras pessoas que saibam também contribuíssem, porque o meu olhar é diferente do seu, que é diferente do amigo, que é diferente do outro. E quando a gente faz uma leitura coletiva, todo mundo cresce muito mais. Então vamos aproveitar essa oportunidade, tá bom? Um grande beijo para vocês e bora ler todos os dias.